Com certeza você já ouviu falar muito do apóstolo Paulo, suas viagens missionárias, um grande pregador do evangelho, sua conversão, mas vamos a partir deste momento também aprender um pouco mais sobre a liderança do apóstolo Paulo? A paz do Senhor, prezado professor, estimada professora do público jovens da Escola Bíblica Dominical. Qual EBD você participa? Qual EBD você leciona? Deixe o seu comentário aí abaixo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e convidamos você para juntos discorrermos um pouco sobre esta lição riquíssima que vamos tratar agora. É a lição de número 12 do público jovens da EBD, a liderança de Paulo, a liderança deste grande apóstolo de Jesus Cristo. E convidamos você a estar conosco por alguns minutos para enriquecermos um pouco mais acerca deste assunto tão maravilhoso para a nossa vida. O texto principal desta lição se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Que texto importante, que texto maravilhoso. Esse texto é muito lido, né, nos cultos de evangelismo, principalmente da nossa igreja, mas eu gostaria de frisar aqui, já de início, para você, estimada professora, prezado professor, não esquecer de tentar ver se o aluno tem um conhecimento sólido acerca deste assunto, a liderança de Paulo. E é muito bom no início, né, da sua aula, você fazer perguntas para o aluno, deixar ele interagir, deixar ele responder, para que você possa se guiar melhor pela sua aula, porque você sabendo qual o nível de conhecimento do aluno acerca do assunto, com certeza será melhor para você trazer o assunto para o aluno, ensinar o assunto para o aluno. Amém? Não esqueça deste detalhe. Mas o resumo desta lição é colocado aqui no início, na capa aqui da lição, do número 12, diz o seguinte: Paulo foi um dos líderes mais importantes da igreja do primeiro século. Ele é um modelo de uma liderança bem-sucedida. Paulo, um exemplo de uma liderança bem-sucedida. É uma missão não muito fácil, né, de comentar sobre a liderança do apóstolo Paulo, um homem chamado por Deus, um homem que teve um encontro com Jesus de modo muito especial e um homem que deu prosseguimento, né, à igreja de Cristo no primeiro século da era cristã. O apóstolo Paulo tem muito o que ensinar a todos nós. Ele aprendeu com o próprio Senhor Jesus Cristo, embora ele não fazia parte, né, do ministério ali pessoal, como os 12 discípulos que estiveram com Jesus. O apóstolo Paulo não estava ali com Jesus naquela época, mas após a morte de Jesus e ressurreição, Jesus se encontra com Paulo, né, e transforma a vida dele. E vamos assim discorrer, né, nesta lição sobre este assunto tão maravilhoso deste homem chamado por Deus, a liderança de Paulo, neste domingo, dia 18 de dezembro de 2022. Estamos chegando ao final do ano, chegando ao final de mais uma lição. Só resta uma agora, né, que é a lição de número 13. E espero que você tenha colhido frutos durante este ano de 2022, porque não dá para a gente passar um ano diante de uma classe, né, ensinando e não ver frutos, não é verdade? A gente precisa priorizar, observar, ter um olhar reflexivo sobre isso. Será que eu estou produzindo frutos mesmo? Será que o que eu estou ensinando está enriquecendo a vida dos alunos? Será que está transformando a vida daqueles alunos que muitas vezes
se encontra fraco, muitas vezes se encontra sem um devido conhecimento da palavra de Deus, duvidoso, cocheando em dois pensamentos, mas ao participar da escola bíblica dominical, de estar em sua sala, este aluno ele é transformado, você percebe ele produzindo fruto. Isso é muito importante, querido professor, querida professora, que você observe essa questão com os seus alunos em sua sala de aula. Amém? Objetivos da lição. É muito importante não fugir desses objetivos. São 3. Primeiro, apresentar o caráter ministerial de Paulo. Segundo, compreender os principais aspectos da liderança de Paulo. Terceiro, explicar os aspectos práticos da liderança de Paulo. Centre-se nesses objetivos, porque a lição ela está fundamentada nesses objetivos. São 3 tópicos, que a lição está dividida, 3 tópicos. Primeiro, o caráter ministerial de Paulo, que está subdividido em 3 tópicos. O início de tudo, o treinamento, o princípio de autoridade. Segundo tópico, a liderança de Paulo, uma liderança íntegra, uma liderança conduzida por Deus, uma liderança confiável. Terceiro tópico, aspectos práticos da liderança de Paulo. E aí se subdivide em 3 tópicos. Paulo conhecia as suas limitações, Paulo estava disposto a se sacrificar e Paulo tinha responsabilidade. Amém? O texto bíblico desta lição se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 18 ao 24. É bom lembrar que todo o livro de Atos dos Apóstolos trata muito bem, da história de Paulo, da trajetória de Paulo, do ministério de Paulo. E com certeza, consequentemente, a liderança de Paulo. Você ali em Atos dos Apóstolos, ao ler este livro, você irá observar o ministério de Paulo, como foi desenvolvido ali no primeiro século da era cristã. Amém? Mas nós iremos agora adentrar, de fato, em cada tópico da lição, para que possamos assim extrair um pouco mais de conhecimento e trazer subsídios para enriquecer a aula do querido professor e da querida professora. Mas antes vamos fazer um pequeno intervalo, dar uma pausa bem rápido e voltaremos em seguida para discorrermos de fato cada tópico da lição. Amém? Amém, estamos de volta. E, assim como falamos antes, vamos dar prosseguimento, adentrando em cada tópico da lição, para que possamos enriquecer mais o nosso conhecimento acerca da liderança de Paulo, a liderança do apóstolo Paulo. É uma lição muito importante para tanto a vida de quem ensina, como a vida dos alunos que estão aprendendo. Amém? O primeiro tópico da lição vai tratar sobre o caráter ministerial de Paulo. O caráter ministerial de Paulo. E aí começa, com a convenção de forma sobrenatural. E é bom lembrarmos que Paulo, que era conhecido como Saulo, essa questão de ter pessoas que dizem que quando ele se converteu teve um nome mudado de Saulo para Paulo, não é bem dessa forma, Saulo é o nome dele e Paulo também, depende da região, Na lição, inclusive, o comentarista, ele especifica essa questão. Mas ele era mais conhecido como Saulo, antes de sua conversão. E a gente sabe que ele foi mestre na lei, aprendeu aos pés de Gamaliel, mestre da lei. Ele tinha zelo pela lei do Senhor, e no período em que a igreja começou a se desenvolver através de Pedro, dos discípulos ali que receberam o derramamento do Espírito Santo de Deus no cenáculo, Saulo ele aparece, inclusive ali na ocasião da morte de Estevão, ele aparece ali e ele recebe em seguida, cartas para prender os cristãos. Ele recebe cartas, recebe autoridade para perseguir os cristãos, perseguir aqueles que pregavam o evangelho de Jesus Cristo. E foi justamente nessa situação em que Saulo estava
respirando ameaça, procurando prender, né, os cristãos, perseguindo, que na estrada para Damasco ele teve um encontro de forma sobrenatural com o Senhor Jesus Cristo, né? Uma grande luz foi refletida ali e ele caiu por terra, né? E ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Uma passagem muito conhecida. E ele ficou cego e esteve sem comer e sem beber por 3 dias. Ou seja, Saulo ele passou por um processo, né, na sua conversão. É bom até, diante disso, o professor, a professora fazer, né, algumas perguntas aos alunos, como os alunos se converteram a Jesus, ou os pais dele, né? Como foi a experiência da conversão, né? Há pessoas que têm uma conversão de forma sobrenatural também. Há pessoas que eu já ouvi falar que tiveram visões, sonhos, né? E no outro dia se direcionaram para a igreja e aceitaram a Jesus. Há outros que simplesmente foram porque receberam um convite para estar no culto, né? E sentiu de Deus lá e aceitou a Jesus. Então existe, né, essa experiência da conversão e seria bom dentro deste assunto você também, né, interagir com seus alunos fazendo essa pergunta para eles. Mas a conversão de Saulo, né, foi de forma sobrenatural ali no caminho de Damasco. A sua experiência foi pessoal com Jesus Cristo. Como falamos no bloco anterior, né, Paulo ele não esteve presente no ministério de Jesus, no ministério terreno, como os 12 discípulos estavam. No entanto, ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, né? E essa passagem, inclusive, está em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Vamos ler aqui bem rápido, né? Porque é uma leitura muito importante, né, para esta lição. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. É muito bom você, na sala de aula, estar sempre incentivando os alunos a ler a Bíblia Sagrada, né? Esse costume, essa interatividade faz com que o aluno ele possa ter, né, essa familiaridade com a Bíblia Sagrada. Infelizmente, há muitos crentes que às vezes não têm essa familiaridade com a Bíblia. Às vezes o irmão pede para abrir em determinado livro e não consegue encontrar, né, se não tiver aquela ajuda no começo da Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1, vai falar da conversão de Saulo, né? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte para os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, aqui essa palavra caminho, né, com certeza se refere ao caminho da vida, à pregação do evangelho, aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Veja que conversão maravilhosa, né? Um homem que perseguia os cristãos, que odiava os cristãos, agora estava tendo um encontro com Jesus Cristo. Mas não vamos se ater, né, na conversão do apóstolo Paulo, mas na liderança dele. O apóstolo Paulo, ele passou 3 anos, cerca de 3 anos, na Arábia, né, aprendendo. Quando ele se converteu, ele já não foi imediatamente sair pregando, não. Ele passou um tempo ausente, né, podemos dizer assim, aprendendo do evangelho. E quando voltou, a Bíblia vai falar que ele voltou, né, foi até Jerusalém. Com certeza lá ele também aprendeu muito com o apóstolo Pedro, né? E isso foi para um homem que já tinha um conhecimento muito alto na lei e agora estava tendo conhecimento da nova aliança do evangelho de Jesus Cristo. Com certeza fez do apóstolo Paulo um grande líder e, claro e evidente, sendo usado pelo Senhor Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus, pois em Atos dos Apóstolos, na lição também é exposto que quando o apóstolo Paulo, né, ele queria fazer algo em relação ao evangelho, à sua liderança, ele em muitas ocasiões era direcionado, era
alertado, orientado pelo Senhor Jesus, ou seja, Jesus avisava a ele, vai para aqui não, veja que coisa gloriosa. O apóstolo Paulo, ele tinha essa sintonia com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus. E isso é uma das características do líder Paulo. O líder Paulo, ele não tinha uma visão humana, né? Ele não era direcionado pelas visões humanas, mas por Jesus Cristo, pelo próprio Jesus Cristo, que tinha aprovado o ministério do apóstolo Paulo. E Paulo, como a gente sabe, escreveu pelo menos 13 cartas que temos hoje na Bíblia Sagrada, lá no Novo Testamento. 13 cartas são confirmadas, são ratificadas como escritas pelo apóstolo Paulo. Né? Veja que interessante. Aí no Novo Testamento temos cartas do apóstolo Paulo. Ele escreveu da prisão, ele escreveu de outras cidades para determinadas cidades, enviadas a Tito, por exemplo, a Timóteo, que foram homens, né, que foram levantados pelo ministério do apóstolo Paulo, pela liderança do apóstolo Paulo. Paulo, por onde passava, ele formava a igreja, ele deixava grupo de pessoas ali que aceitavam o evangelho, que professavam a mesma fé, e ali a igreja ia crescendo. Há muitos ensinamentos acerca da liderança do apóstolo Paulo. No segundo tópico da lição, que fala de fato a liderança de Paulo, uma liderança íntegra, que significa completo, né? Irrepreensível na conduta. A integridade é uma qualidade indispensável para aqueles que almejam uma liderança eficaz. Paulo era íntegro, era reto, correto, né? E isso fazia com que as pessoas tivessem Paulo como um modelo, né? Como um espelho. E o líder, ele deve liderar dessa forma. As pessoas devem olhar para o líder e segui-lo, e não impor, né? E não impor. Isso a lição vem falando desde a primeira lição. Ainda no segundo tópico, uma liderança conduzida por Deus. Como a gente falou aqui, né? Paulo era orientado por Deus. O texto de Atos 16:6 afirma que ele foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, ou seja, Paulo recebia a orientação do Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa e bonita. E, por fim, no terceiro tópico da lição, vai falar sobre aspectos práticos da vida ou da liderança de Paulo. E aqui, o comentarista coloca que Paulo conhecia suas limitações. Um dos fatores que fizeram dele um líder bem-sucedido foi a sua capacidade de reconhecer os seus próprios limites. Ele não escondeu a sua humanidade. Romanos 7, 24 e 25, você pode ler na sala de aula e observar que Paulo ele conhecia as suas limitações, né? No segundo subtópico desse último tópico, Paulo fez alguns sacrifícios em favor de seus liderados. Paulo ele era aquele líder disposto a se sacrificar pela obra e pelos seus liderados. É preciso se doar, é preciso se sacrificar e não ficar deitado na rede, né, numa linguagem assim figurada. E por fim, concluindo esta lição tão maravilhosa, né, Paulo tinha responsabilidade, o que levou o apóstolo Paulo a declarar: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Está em 2 Coríntios 12:15. A resposta a esta pergunta é dada pelo próprio apóstolo com as seguintes palavras: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo declara devedor e se propõe pagar sua dívida anunciando o evangelho. Amém? Com certeza na sala de aula você terá bastante tempo, né, para interagir com seus alunos e passar este ensinamento tão maravilhoso da liderança do apóstolo Paulo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar e comentar também. Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós
transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.